Fala, meu povo, como é que vocês estão? Vamos fazer mais uma atualização aqui do mercado para vocês, falando sobre mercado cripto como um todo, algumas moedas que eu também tô de olho aí para os próximos dias, e vamos falar sobre commodities também. Então, se você gosta desse tipo de conteúdo, já deixa o like, se inscreve no canal, obviamente, porque a gente está postando praticamente atualização quase todo santo dia. Mas vamos nessa. Primeira coisa que eu queria falar sobre o Bitcoin é o seguinte: a gente tem uma região forte que a gente precisa segurar por volta de 70 mil dólares a 71 mil dólares, que é essa região aqui que eu marquei no gráfico, tá? Então já precisamos segurar. Se a gente não segurar essa região, muito provavelmente a gente vai ter mais quedas aí e quem sabe buscar essa linha de tendência de alta que vem desde 5 de fevereiro desse ano, tá? Desde que a gente teve a queda ali pro Bitcoin, que chegou a 60 mil dólares, a gente teve uma retomada, né? Um repique de praticamente 27% até esse recém-topo, mas eu ainda acredito que esse repique pode se tornar mais forte, tá? E aí a gente tá na região que a gente precisa segurar, que é nesses 70 mil dólares, senão a gente pode voltar para 67, 68. Qual é a região que a gente não pode perder de jeito nenhum para esse movimento ainda continuar saudável, tá? Esse movimento de alta. Essa região aqui dos 65 mil dólares, tá? Que foi justamente o último fundo ascendente a ser formado aqui no tempo gráfico diário, tá? Então, se a gente perder esse patamar, muito provavelmente a gente vai buscar 57, 55 e continuar essa tendência de baixa aí. Mas, por enquanto, tudo ainda muito saudável para a gente continuar esse repique de curto prazo e atingir a região que é a região que eu estou olhando, de 77 a 88 mil dólares, tá? Que é por onde eu vou me desfazer de todas as posições que eu comprei nessa região, para tentar pegar um movimento aí de pelo menos, bom, a gente comprou aqui por volta de 68, tentar pegar um movimento aí de 21%, 22%, colocar um dinheiro no bolso e depois recomprar por um preço mais barato. Eu não acredito que esse foi o fundo de mercado, eu acredito que a gente vai ter mais quedas, mas a curto prazo a gente precisa desse repique para deixar as coisas bem mais saudáveis. Então, enquanto as médias do diário continuarem apontando para cima, tá? Então a gente tem aqui as médias do diário apontando para cima, a gente segurar essa região de 70, 71, ainda está saudável para a gente buscar essa região de 77 a 88 mil dólares. O que eu olharia em tempos gráficos menores, tá? Eu olharia justamente se a gente está segurando, ou seja, se a gente fizer algo como isso aqui, ó. Como que eu vejo? Eu amplio para tempos gráficos ainda menores, como 15 minutos, e vejo algum tipo de reversão, um padrão de ombro, cabeça e ombro invertido, alguma coisa mais saudável aí no curto prazo de reversão de tendência no tempo gráfico menor, para no diário ele continuar subindo. Ou seja, a gente precisa olhar diferentes tempos gráficos para saber se a gente vai ter essa retomada do movimento de alta, pelo menos a curto prazo ali para esse repique, tá? O que eu vou fazer, né? Eu coloquei aqui meu stop em 65 mil dólares. A compra ela foi feita aqui por volta de 68, tá? Então eu tenho mais ou menos esse trade aqui, que foi um trade com uma simetria muito boa, 68 mil dólares, com o stop aqui em 65. A gente já bateu ali 2,4 para 1, mas eu tô esperando ainda a região de 77 a 88. Então a gente tá falando aí de um trade de 5 para 1, mais ou menos, que daria, colocaria bastante dinheiro no nosso bolso, beleza? Então ainda sigo convicto dessa movimentação, acredito que a gente vai justamente ter mais movimentações de alta, então nada a se fazer. Eu tô bem paciente com o mercado, galera. Nas últimas semanas, se eu operei outras moedas, foi muito pouco. Eu tô bem focado em Bitcoin e em petróleo, que foram os dois resultados mais sinistros que eu tive nesse mês. E eu não sou um cara de ficar operando apenas por operar, tá? Eu sempre fui um cara muito paciente em relação ao mercado. Então, eu não vou ficar tentando encontrar operação onde não tem, tá? Fiquem de olho para, se a gente segurar nessas médias aqui, tivermos mais movimentações de alta em tempos gráficos menores, a gente vai continuar esse movimento de subida, tá? Como vocês podem ver, isso daqui é o que a gente chama de uma captura de liquidez, tá? Uma captura de liquidez. Então, isso daqui é saudável, tá? Isso daqui é saudável. Eu acredito que a gente vai segurar nessa região. Então, a gente teve a movimentação de alta, captura de liquidez, vamos parar nas médias e, ó, pegar aqui essa região que a gente tanto espera. Para mim, isso daqui vai ser mais saudável de tudo, tá? Quando a gente olha para o semanal, a semana está apenas começando, então a gente tem aqui, ó, formação de uma base, muito provavelmente a gente vai ter isso aqui, ó, voltando para cima e buscando aqui os 83, 84, 85 mil dólares, tá? Galera, tudo muito saudável, então vou manter a minha compra no Bitcoin, vou manter ele comprado na minha carteira e sigo acreditando aí em 77, 88, beleza? Vamos falar sobre petróleo. Para quem não sabe,
O código de negociação do petróleo é US Oil, tá? E ele é um contrato perpétuo que existe dentro da Bybit, não, desculpa, dentro da MaxC, que é uma outra corretora que eu utilizo. E como vocês podem ver, a nossa compra de petróleo, ela foi feita cerca de $80, né? A gente comprou por volta dessa região como um todo aqui. Então, a gente pegou aqui, ó, compras. E a gente fez com essa movimentação, a gente realizou justamente aqui, 23%, depois realizamos mais um pouco, 29%, tá ótimo. O que a gente vai fazer? Isso se chama gerenciamento de trade. Então, eu vou pegar o stop que estava aqui e mover o stop agora para cá. Então, eu garanto já lucro nessa operação de pelo menos 13%. Por quê? Agora a gente já tem um fundo formado, né? A gente teve uma queda, aí a gente buscou essa liquidez e aí depois aqui, isso para mim é formação de fundo. Então a gente não pode perder esse patamar de jeito nenhum. Vou subir e colocar o stop por volta dessa região, garante lucro, porque se a gente cair aí, muito provavelmente a gente vai voltar aqui para $80. Não quero que isso aconteça, quero colocar dinheiro no bolso. Então a gente tem essa movimentação de alta, tá? E eu sigo acreditando que a gente vai passar ali os $104 mais ou menos até os 118, 120. E quem sabe aí, o Irã tá falando uns $200 por barril de petróleo, então vamos ver, né, se isso acontece. Uma das moedas que eu tô mais de olho nesse último dia aqui é Place Out USDT, que é uma moeda que, cara, para mim, bem saudável aí, quando a gente olha, ela parece ter formado aqui o que a gente chama de um fundo arredondado, tá? Então a gente tem aí, ó, movimentações com fundos ascendentes através de um fundo arredondado. Então, um trade que dá para você fazer é justamente, ó, quando a gente olha o tempo gráfico diário, o último fundo foi aqui, então dá pra gente pegar um trade comprado por volta desse patamar aqui, ó. Aí dá pra gente pegar um trade comprado por volta desse patamar, ou seja, o preço a mercado, com o stop logo aqui embaixo, 0.03. Ainda tô analisando esse trade para ver se a gente entra comprado mesmo, mas tudo muito saudável. Acho que a gente vai ter mais movimentações de alta pro Bitcoin, pro petróleo e para essa moeda aqui, que também dá pra gente pegar em um swing trade. Fechou? Bom, galera, se vocês gostam desse tipo de vídeo, mais uma vez, se inscrevam, deixa o like, eu vejo vocês no próximo. Valeu!